Professor Emerson Bruno de volta com a continuidade, gente, da organização judiciária catarinense. Professor, bora lá, qual que é o tema da vez? Ainda essa parte inicial, né, do Código de Organização Judiciária, parte inicial no âmbito da Lei 5.624. E olha aqui o perigo, né, de você estudar só a 5.624/79. Olha só aqui, ó. Título, né? Qual que é o título aqui, ó? Título da Divisão Judiciária e da Administração da Justiça, capítulo 1, Divisão Judiciária, tópico comum em qualquer questão de organização judiciária Brasil afora. Olha o texto da Lei 5.624. O território do Estado para a administração da justiça divide-se em, deixa eu mudar a cor da canetinha aqui, ó, divide-se em distritos, subdistritos, municípios, comarcas e comarcas integradas. Espera aí, professor. É diferente do que nós estudamos na Lei 339, na LC 339. Sim, ó. Porque quando você vai para o artigo 3º da Lei Complementar 339, o que nós vimos? Para o exercício das atividades jurisdicionais, o território do Estado de Santa Catarina constitui uma seção judiciária única, fracionada para efeitos da administração da justiça em subseções, regiões, circunscrições, comarcas, comarcas não instaladas e distritos. Espera aí, professor, qual que é a organização correta se o examinador for cobrar? A do artigo 3º. A do artigo 3º da 339 é a vigente, porque lei posterior revoga a lei anterior naquilo que for conflitante. Mas espera aí, professor, eu pego os editais dos concursos de Santa Catarina e fala que cai só a 5.624/79 e alterações posteriores. E suas alterações. Exatamente. Olha a alteração aqui, ó. Olha a alteração de todo tamanho no artigo 3º da LC 339/06. Entenderam por que eu comecei o nosso curso pela 339? Porque você tem que estudar primeiro a lei mais vigente e depois partir para a lei de 79 e ir estudando de uma forma inteligente aquilo que foi recepcionado e aquilo que tem chance de cair, tá? Porque muitas partes da lei de 79, gente, são partes aí, ó, anteriores à CF 88. Acho difícil o examinador, inclusive, explorar. Ah, professor, mas eu estou fazendo concurso para o TJSC. Eu cheguei lá no domingo de prova e qual que era a questão, o texto que tinha? O texto só da de 79. O examinador, professor, não colocou o artigo 3º da Lei 339. Gente, responda conforme o enunciado da questão. Se porventura, né, o examinador não se atualizar, né, e cobrar essa organização aqui, ó, ele pediu o estagiário dele para fazer a questão. E o estagiário foi lá no site do TJ, baixou a Lei de Organização Judiciária, que é o Código de 79, e não atentou para isso. Não atentou para a alteração feita pela 339 e colocou lá na questão de prova. Só que aí o que vai acontecer? Provavelmente essa questão vai ser anulada, porque você pode recorrer pedindo a anulação da questão visto que não está mais vigente. Não faz parte mais do ordenamento jurídico na organização judiciária catarinense a redação do artigo 5º da Lei de 79, alterada inclusive, ó, em 93, estão vendo? Só que depois, artigo 3º da LC 339/06. E como eu já disse inúmeras vezes, lei posterior revoga a lei anterior naquilo que for conflitante. Qual é o texto vigente? O texto vigente, a organização judiciária atual, que tem que ser respeitada na prova, é o artigo 3º da 339/06. Por isso que eu coloquei em vermelho o texto da 5.624 e em verde, tá, o texto da 339, beleza? Então, ó, percebam que não tem comarcas integradas, que eu estou falando justamente de uma organização totalmente distinta. Não tem circunscrição, não tem regiões, não tem subseções, quando eu falo justamente do texto antigo.
Então, o que vale é o texto do artigo 3º, ó. Para o exercício das atividades jurisdicionais, o território do Estado de Santa Catarina constitui seção judiciária única, fracionada, para efeitos da administração da justiça em subseções, regiões, circunscrições, comarcas não instaladas e distritos. Revisão, né? Porque eu já tinha chamado bastante atenção para esse fato lá na aula do artigo 3º da 339, tá? É só para reforçar mais uma vez, e óbvio, né? Mais uma vez isso aqui, ó, sendo uma perspectiva de tela de prova, tá? Se porventura você chegar na prova e não tiver a redação do artigo 3º, mas só do artigo 5º, faça por eliminação. Mas é um baita erro do examinador, tá? Um baita erro. Vou dar o desconto pro examinador aqui, ó. Um baita erro do estagiário do examinador, que não percebeu esse detalhe aí na hora de elaborar a questão para o chefe. Beleza? Então tá aí, né, essa questão importante, tá? Outro detalhezinho aqui, ó, que merece o mesmo destaque e é a mesma explicação, tá? É a mesma situação, ó. Também tela de prova para todos vocês aí. Olha o texto da 5.624. As comarcas classificadas em 4 entrâncias são as que integram a relação contida no anexo 1 desse código. Ó, nunca precisa estudar anexo, tá? De lei de organização judiciária. Não perde tempo estudando anexo, não. Você não tem que saber quais são as comarcas, nada disso. Quantas varas tem em cada comarca, examinador não chega a tanto não, tá? Agora, você tem que saber um básico. Quantas entrâncias tem? Quais são as entrâncias na hora de classificar a comarca? Isso é fundamental. Isso é questão de prova de qualquer organização judiciária. Pois é, professor, mas aqui está falando que são 4. Não, não são 4. Eu tenho que lembrar do artigo 8º aqui, ó. Olha o artigo 8º da lei, né, 339, que foi inclusive, ó, alterada depois, né, pela LC 413 de 2008 aqui, ó. As comarcas são classificadas em 3 entrâncias: inicial, final e especial. Qual é aquela que tem que aparecer na prova? A que tem que aparecer na prova é essa aqui, ok? Ah, professor, não apareceu. Apareceu o artigo 6º falando que tem 4. Faço por eliminação. Mas, de novo, um baita erro do examinador. Por quê? Porque lei posterior revoga a lei anterior naquilo que for conflitante, ok? Então, quantas entrâncias na organização judiciária catarinense? 3. Inicial, final e especial. Tranquilo? Então, 3 entrâncias, inicial, final e especial aí. Mais uma tela de prova para o domingo de vocês, ok? E outro detalhe, ó, esse aqui também é recorrente nos concursos públicos, requisito, tá? Para criação, instalação de comarca. Você tem que lembrar o seguinte, ó. Um município que não virou uma comarca ainda em Santa Catarina é uma comarca não instalada. Peraí, professor, então todas as comarcas já estão teoricamente criadas. Exatamente. Elas só ainda não foram instaladas. Mas para instalar, o que eu preciso observar para instalar? A Constituição te ajuda no nortear essa resposta aí, ó. Mais uma vez, artigo 93, inciso 13 da CF 88. O número de juízes na unidade jurisdicional tem que ser proporcional à demanda e à população. População e demanda. Então tem que ter critério populacional. Tem que ter critério de demanda de processo. Agora, só esse? Não, mas você tem que lembrar que o juiz de direito vai ser o juiz eleitoral. Então tem que ter número de eleitores também. E eu posso ter, e aí varia conforme o estado, tá? A questão tributária, tá? Mas enfim, aí você tem que olhar cada lei de organização judiciária. E onde que eu encontro isso na organização judiciária catarinense? Aqui no artigo 10, ó. É requisito indispensável para a instalação da comarca. Porque a gente tem que lembrar que o município, que ainda não é a comarca, né? É uma comarca não instalada, beleza? Então, ó, é indispensável para a instalação da comarca que a sede seja dotada dos seguintes prédios públicos. Aqui tá até na infraestrutura, ó. Você tem que ter o fórum convenientemente mobiliado, né? E cadeia pública dotada de condições de higiene e segurança. Professor, eu já estudei as suas aulas da Organização Judiciária de Minas.
da organização judiciária do Rio Grande do Norte, da organização judiciária da Bahia e de tantas outras organizações judiciárias que você já ministrou. Sempre tem esse critério de infraestrutura. Essa infraestrutura pública, e sempre tem que ter o edifício do fórum, que é o edifício sede da comarca, obviamente, convenientemente, né, devidamente imobiliado, tá? E sempre tem que ter a cadeia pública. Repara, toda lei de organização judiciária tem isso. Tem que ter lá justamente, né, a cadeia dotada de condições de higiene e segurança. Mas peraí, professor, por que tem que ter cadeia e cela dentro do edifício do fórum, por exemplo, tá? Ou então, na localidade? Ora, gente, eu tenho processo penal. E as pessoas, quando são julgadas no processo penal, tá? Elas podem estar presas. Então, obviamente, eu preciso de ter cadeia pública, eu preciso de ter até mesmo no edifício do fórum uma celinha ali no âmbito do tribunal do júri, né? Para que você tenha ali, né, esse tipo de segurança, a depender, né, inclusive, de quem esteja sendo julgado ali. Beleza? Então, isso aqui você sempre vai encontrar, ó. Você sempre vai encontrar em qualquer lei de organização judiciária fórum e cadeia dotada de condições de higiene e segurança, tá? Então não só em Santa Catarina, em qualquer outro concurso que você for fazer no âmbito do judiciário estadual, você vai perceber isso aí. Deve ser assegurada pelo poder público a existência de prédios destinados à residência do juiz, do promotor público, mediante a cobrança de uma taxa de ocupação de seus usuários, tá? Pode ser que o examinador venha aqui, ó. É mais difícil porque é uma questão bem peculiar, mas o importante é o seguinte, ó, você tem aqui, ó, a residência do juiz, né, com o prédio destinado pelo poder público, tá? Pode ser um convênio com a prefeitura, pode ser um prédio próprio do poder judiciário, tá? Enfim, né? Você pode ter isso aí, ó, para residência do promotor público. Ah, mas peraí, professor, dá muito trabalho. Imagina o TJSC ter que ficar administrando imóvel por aí ou qualquer outro judiciário, tá? Ou qualquer outro estado. Por isso que tem muitas vezes auxílio moradia, tá? O auxílio moradia tem essa função. É uma verba de natureza indenizatória. Ah, professor, mas por que tem que ter isso para o juiz? Ora, porque muitas vezes ele vai começar a carreira dele numa localidade bem distante da qual ele tem origem, tá? E outra coisa, qual que é uma característica também da carreira da magistratura? A hora você está numa comarca e pode ser que você vá para outra, que vai para outra, que vai para outra, tá? Então, a depender da situação prática, faz sentido o auxílio moradia. Agora, não faz sentido, agora não é aula, tá? É opinião do professor, beleza? Não faz sentido auxílio moradia quando o juiz já for titular numa determinada comarca e tiver casa própria naquela comarca. Ele está lá há 10 anos naquela comarca. Faz sentido um juiz, né, receber auxílio moradia nessas circunstâncias? Não, só que isso não vai cair na prova. O que vai cair na prova? O que vai cair na prova é isso aqui, ó. Deve ser assegurada pelo poder público a existência de prédios destinados à residência do juiz e do promotor público mediante cobrança de uma taxa de ocupação de seus usuários, tá? Então isso aqui podem até questionar se tem que ter essa cobrança ou não, mas sinceramente o examinador não vai explorar isso aqui. Ele vai falar assim, ó, tem que ter a residência, né, o prédio público ali, né, para a residência do juiz. Ou então, né, o que é prático aí, que é o pagamento de um auxílio moradia, por exemplo. Beleza, então vamos lá, ó. Agora a instalação da comarca no artigo 11, ó. A instalação de comarca dependerá de inspeção do corregedor-geral. É sempre a corregedoria que faz essa inspeção, tá? Para ver se existem as condições para a instalação da comarca. Em qualquer estado, sempre a corregedoria. Por quê? Porque corregedoria é foda. Fiscalização, orientação, disciplina e administração, com foco aonde? Na primeira instância. Já passei esse macetinho para vocês, né? Aprovada a instalação pelo tribunal, seu presidente, cuidado que eles vão trocar, eles vão falar que é o corregedor, marcará dia e hora para a solenidade, presidindo ele mesmo ou outro magistrado que for designado, né? Então ele mesmo pode ir lá, aí a galera enfeita o coreto da praça, chama a banda de música, enfim, né? Tem lá toda a solenidade, coisas do tipo. Ou então ele manda, por exemplo, um desembargador do TJC, às vezes um desembargador da região, ou quem sabe mesmo, né, da própria localidade ali, ok?
Da ata lavrada na ocasião serão extraídas cópias. Que ata, professor? A ata de instalação da comarca, tá? Serão extraídas cópias enviadas respectivamente ao Tribunal de Justiça, ao governador do estado, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal Regional Eleitoral e à Justiça Federal. Professor, isso sempre tem nas leis de organização judiciária? Óbvio. Você tem que saber, ué, quais são as comarcas que foram instaladas no estado. E não só o judiciário catarinense tem que saber, mas também o governador, poder executivo, a Assembleia Legislativa, legislativo, o Tribunal Regional Eleitoral, até para saber, né, o juiz eleitoral, a zona eleitoral, que tem a organização da Justiça Eleitoral, e também, ó, a Justiça Federal, ok? Ó, esse parágrafo aqui é um típico dispositivo de prova, tá? Então, bastante atenção. Da ata lavrada na ocasião serão extraídas cópias enviadas respectivamente ao Tribunal de Justiça, ao governador do estado, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal Regional Eleitoral e à Justiça Federal. A instalação dos distritos e subdistritos será feita pelo juiz de direito da respectiva comarca, porque nós já vimos, né? Podem existir distritos e subdistritos judiciários. Isso aqui também é praxe da organização judiciária brasileira em todos os estados, tá? É só lembrar da possibilidade da existência de varas distritais, de um fórum distrital, né? Pega aí a comarca de Floripa como exemplo, por exemplo é ótimo, né? Mas enfim, pega aí a comarca de Florianópolis, tá? Como exemplo, beleza? Então tá aí pontos importantes. E daqui a pouquinho, ó, olha o salto que o professor vai dar, hein? Nós vamos do 12 para o 65. Pera aí, professor, mas não precisa estudar o resto, não? É aquela história, tá? A lei é anterior a 88. Eu estou separando com base na experiência desde 2004, trabalhando com a matéria, tá? E aquilo que foi recepcionado ou não foi recepcionado. Justamente mostrando para vocês aquilo que é mais importante de ser estudado na organização judiciária, tá? É por isso que eu falei, isso aqui é só um arremate da Lei 339. Boa parte do conteúdo mais importante nós já estudamos lá na 339. E agora a gente está dando esse arremate aqui com a Lei 5.624 de 1979. Beleza? Então daqui a pouco o professor está de volta para falar disso aqui, ó, dos servidores da justiça. Beleza? Valeu, obrigado e até o nosso próximo encontro na continuidade da organização judiciária catarinense.